Olá, seja bem-vindo ao ciclo 4 do curso de Introdução à Estrutura do Judiciário usando Ciência de Dados. Eu sou o Jorge Fernandes e vamos abordar neste primeiro vídeo do ciclo um sumário dos principais conceitos em análise estatística descritiva e vamos desenvolver de forma prática neste último ciclo do curso. Quais os principais conceitos em análise estatística descritiva? Vamos começar com a ideia de uma população de fenômenos de interesse. Dependendo do tipo de investigador, você pode estar falando de interesses na área jurídica, mas interesses na área da física, interesses na área da demografia. Então, por exemplo, abalos sísmicos no planeta Terra, fluxo de casos em um órgão julgador ou dimensões do corpo humano, são fenômenos distintos que podem ser estudados usando as mesmas técnicas que nós vamos abordar aqui neste ciclo e neste curso. Então, cada ocorrência de um fenômeno é uma manifestação de um indivíduo ou de um fenômeno individual dentro dessa população. Então, a gente consegue observar empiricamente as ocorrências do fenômeno, a gente não consegue normalmente aprender toda a população, é muito difícil, muitas vezes ela é infinita, e aí a gente tem amostras que contêm o registro de várias dessas ocorrências. Então, essas amostras representam um subconjunto de uma população e, por exemplo, a gente está falando do fluxo de processos judiciais em junho de 2022 ou dos abalos sísmicos que ocorreram no planeta Terra no século XXI, ou então da estatura ou das dimensões da população brasileira. Essas ocorrências de fenômeno, elas são descritas por meio de variáveis, um ou mais variáveis, para caracterizar um fenômeno. Por exemplo, magnitude de um abalo sísmico, localização de um abalo sísmico, casos novos, casos baixados e casos pendentes em um órgão julgador, ou então peso e estatura de uma população. Então, cada ocorrência dessa, na verdade, na amostra, ela é registrada na forma de um registro, Quer dizer, a amostra, de fato, contém uma lista de registros do fenômeno, e essa lista de registro do fenômeno, ela pode ser de forma estruturada ou não estruturada, Os registros nos quais nós estamos interessados são os registros estruturados. São exemplos de registros não estruturados: as imagens, os áudios, os vídeos e os textos. Nós não vamos desenvolver aqui neste curso nenhuma técnica de análise desses registros não estruturados. Vamos trabalhar com os registros estruturados, que são compostos por várias colunas de dados, sendo que cada coluna de dados representa uma variável do fenômeno, que descreve o fenômeno. Então, em cada registro do fenômeno tem uma série de valores para uma variável, Cada uma das variáveis que caracteriza o fenômeno normalmente contém valores, às vezes esses valores não estão presentes, E aí você gera séries desses valores. Então, a coluna de dados contém uma série de valores e esses valores, essa série de valores, são uma lista de valores dentro do recorte daquela variável para cada registro. Então, a gente aplica a análise estatística descritiva a essas séries de valores. E aí a gente pode, então, fazer essa análise de variáveis, que são, na verdade, análise dessas séries de valores, e é o que a gente vai fazer de forma bem prática neste ciclo 1. Esta análise, ela começa como sendo análise univariada, quando você foca em uma única série de valores. Mas a análise também pode ser multivariada, quando você combina duas ou mais séries e começa a fazer uma análise conjunta e integrada delas. O tipo de análise que a gente faz vai depender também do tipo de variável. Então, por exemplo, a variável, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. São as variáveis de tipo categórico, que a gente viu no ciclo passado, e as variáveis numéricas que nós vamos enfatizar neste ciclo. Então, dependendo do tipo da variável, a série ela também é de um tipo. Temos uma série de valores categóricos, se a variável é do tipo categórica, e temos séries de valores numéricos, que se os valores forem do tipo quantitativo ou numérico. E aí, dependendo do tipo de série, você tem técnicas de análise distintas. Sabendo também que você pode converter, por exemplo, de valores categóricos para valores numéricos e, eventualmente, você também faz o caminho inverso. Então, se a sua série é de valores categóricos, uma medida de tendência central muito comum é a moda. Isso a gente viu no ciclo anterior. É uma outra medida que a gente vai ver nesse ciclo é a mediana. E a gente também pode usar distribuições de frequência para representar as características dessa série ou a sua forma gráfica, que é um histograma que representa visualmente
uma distribuição de frequência. Se a sua série de variáveis é numérica, aí você também pode usar o histograma, também pode usar a distribuição de frequência, pode usar também a mediana, mas você pode usar umas outras medidas, como por exemplo a média ou os percentis e quartis que a gente vai explorar neste ciclo, e também o desvio padrão que nós vamos abordar. E por fim, se a sua série de valores é numérica, também você pode usar o boxplot, que é também uma representação de distribuição de frequência, junto com a ideia de percentil e quartil também, de uma forma bastante compacta. Agora, esgotados os recursos, né, e isso é apenas um conjunto pequeno deles, inicial, né, para fazer, esgotados então os recursos para fazer análise univariada, a gente pode agora combinar e buscar correlações, né, ou dependências entre essas variáveis em busca de prever os fenômenos, né, dessa população, determinados tipos de característica. A gente consegue prever um pouco melhor quando a gente constrói essas correlações. E aí a gente vai usar algumas técnicas, né? A tabulação cruzada, ela é usada para quando são apenas análise multivariada de série de valores categóricos. A gente viu isso como exercício no final do ciclo passado, e neste ciclo nós vamos enfatizar mais a análise multivariada de distribuições de frequência. Então esses são os principais conceitos em análise estatística descritiva que nós vamos explorar neste ciclo. Por enquanto é só, e caso você deseje um maior aprofundamento dos conceitos abordados, veja a lista de referências bibliográficas que a gente apresenta nas descrições desse vídeo. Ok? Obrigado, nos encontramos no próximo vídeo.